Voltamos com a nossa conversa com o advogado João Bosco Lencioni, advogado e que eu soube hoje que também é professor de educação física, né? Sim, eu conheci a minha mulher no CN Silva Prado, na Rua Barão, né? Aliás, tem uma história sobre, se você me perguntar depois, sobre a Reta da Saudade. E eu sou casado há 50 anos e tenho mais 6 de namoro e noivado. E na época que eu queria casar, eu era professor, formado no CN Silva Prado, mas eu precisava ter uma profissão, né? Quem casa tem que ter uma profissão. E eu jogava bola há muito tempo, né? No tempo de 12, 15 anos. Era goleiro. Do Boa Vontade, do Liberdade, uma época muito boa. O Jardim Liberdade, por exemplo, lá tínhamos o campo do Liberdade e todo domingo cedo tinha lá o futebol. E eu gostava muito de futebol, gosto até hoje. Sou corintiano. Corintiano, a gente nasce corintiano. E aí eu fui procurar uma faculdade para fazer. E achei a faculdade de Santos. E chamava FEPES, a Faculdade da Rosinha, a gente costumava dizer assim, que era a dona Rosinha, era dona da faculdade. Eu fui para Santos fazer essa faculdade. Me formei lá, foi 71, 72, 73. Eu ia de Fusquinha 66, 66, e eu descia a serra quase a semana inteira, às vezes 2 vezes por semana, para fazer a faculdade. Foi uma faculdade muito boa. E a lembrança que eu tenho dessa faculdade é que eu costumo dizer que eu era o único minhoca, que só tinha cobra. Porque lá na época frequentava a faculdade o Pelé, o Leão, o Leivinha, que era um jogador do Palmeiras, o Fedato, a cantora Simone, que já ia com violão nas costas, a jogadora de basquete, a Norminha. E eu me formei lá em 73. Tanto que o meu diploma tem turma Edson Arantes do Nascimento, Pelé. Um diploma muito bonito. Isso também porque parece que a sua mãe queria que todos fossem professores também, né? A minha mãe queria. Aliás, é uma exigência dela que todos os filhos fossem professores. Até porque na época ser professor era muito importante. Hoje não se dá tanta importância. Só que ninguém é nada se não passar por uma escola ou por um professor, né? E então eu me formei, eu que já era professor de primário, né? Me formei na faculdade, fui ser professor de educação física em Santos, isso em 73. E dei aula em várias escolas de Jacareí, dei aula em Santa Branca. Encontro hoje com várias pessoas, professor, eu não me recordo, porque eles mudam, a gente não muda muito, né? E a barba, eu conservei essa barba desde os 18 anos, então fica mais ou menos, ela ficou branca, né? Mas conservou a imagem, né? Então encontro com meus alunos ainda hoje, e alguns se tornaram professores de educação física, só fui fazer direito depois. O senhor falou agora há pouco que conheceu sua esposa na escola, né? Isso. No CN, e também citou a Reta da Saudade, que você ia contar, queria que você falasse. E aí eu me formei em educação física, porque eu tinha que ter uma profissão para casar. Né? E meu sogro era um homem muito duro, mas muito bom de coração. E eu costumo dizer que minha mulher, hoje, que tem uma memória muito boa, uma pessoa excelente, que me ajuda porque a minha memória não é muito boa. Aí na Reta da Saudade é apenas uma lembrança, porque eu fiz um trabalho com Jaime, da dupla Jaime Nair, uma apresentação que foi feita aqui em Jacareí, no Trianon, e nessa oportunidade o Jaime, nós queríamos homenagear os professores, lembrar, e eu fiz um trabalho, um poema, né? Que você não peça para me repetir, porque a minha memória, eu não tenho na memória, tenho escrito, fazendo o trajeto da ponte ao Sene, que é uma reta.
ficou a Reta da Saudade, onde eu fazia lembranças das coisas que a gente via ao passar pela Rua Barão, Chiquinha Chúrica, Barão, até o Sene. E ele fez um acompanhamento de violão. Um trabalho muito bonito. Que eu percebo que até hoje o senhor fica muito tocado com esse... Lembrando disso, né? Porque eu imagino que quando a gente fala de memória, de saudade, de lembrança das pessoas, às vezes tem lembrança até de cheiro das coisas. Exatamente. Né? Eu costumo dizer que sou um chorão quando eu lembro dessas coisas. Mas toca-se a vida. E o senhor deu aula de educação física em várias escolas, e só depois o senhor foi cursar direito, que era aí um sonho seu mesmo, né? Isso, esse é o sonho antigo de fazer direito. Eu fui fazer na Univap, na época também, com grandes professores, boas recordações, e me formei em direito, e vim para Jacareí e comecei a trabalhar. Então eu dizia que de manhã eu perdia a barriga, porque eu dava aula de educação física, e à noite, ou durante o dia, à tarde, eu esquentava a cabeça. Mas tinha algum motivo do senhor ter sonhado com fazer direito? Eu sempre gostei muito da área do direito, né? Eu tinha o Bene como também norte, né? O Bene era advogado, e eu sempre gostei muito de filmes de advocacia, que tinha júri, essas coisas. Nunca fiz júri porque não é a minha área, né? Não gosto muito da área penal, nunca gostei. Só fiz um trabalho penal no comecinho da advocacia, depois fui para a área civil e até hoje gosto dessa área civil, né? Mas aprendi com grandes advogados da cidade, né? Ulisses Guedes, William Fiode, Joandir Fonzi, que a gente conhecia como Diabo Loiro. Diabo Loiro. Mas a Jacareí teve grandes advogados e eu tive a oportunidade de acompanhar o trabalho desses advogados. Eu gostava muito de acompanhar, nunca tive vergonha de perguntar, de bater na porta e falar, escuta, eu tenho um problema assim, o que você acha? Até hoje eu faço isso com colegas, sabe? Porque eu acho que ninguém sabe nada. Todo dia você aprende. Quando eu vejo alguém que diz, eu sou especialista nisso, eu duvido. Porque eu acho que ninguém é especialista em nada, porque todo dia você aprende alguma coisa. E eu não tenho, costumo dizer que eu não tenho vergonha de perguntar. A sua área do direito qual é? Eu faço a parte civil, eu gosto muito eu não faço família mais, sabe? Porque eu fico muito, até por causa dessa parte emotiva minha, às vezes você vai fazer uma separação, tem filho pequeno, essas coisas todas. Hoje eu gosto de fazer a parte de locação, a parte de regularização de terrenos, o capião. É algo que eu faço mais tranquilo, sabe? E que não mexe com a minha parte emotiva. Mas tem alguma, nessa trajetória sua como advogado, alguma história que mais marcou o senhor, dessa coisa de família, ou sei lá, alguma Tem. Eu não posso dar detalhes, mas tem sim. Em alguns momentos eu tive que, no começo, fazer separação, essas coisas em que envolvia crianças, e a criança queria ficar com o pai, eu queria ficar com a mãe, essas coisas me abalavam e eu como sou emotivo demais, resolvi não continuar nessa área. Por falar nisso, a gente falou muito no primeiro bloco sobre seus pais, né? O exemplo dos seus irmãos que cuidaram do senhor, 7 irmãos juntos ali. Hoje o senhor como pai, que tipo de pai que resultou o João Bosco Lencioni? Eu costumo dizer que pai é palhaço, paiaço, pai é bobo, né? A minha mulher, que é uma pessoa fora de série, uma cabeça privilegiada, me ajudou muito nisso, porque eu tenho 2 filhos, o João Joaquim Domingos Lencioni, que é o nome dos João Joaquim, porque meu sogro era Joaquim, Sei. E Domingos, porque o meu pai era João Domingos. Trabalha em São Paulo, um cidadão do mundo, já morou nos Estados Unidos, morou em Chicago, morou em Orlando, enfim, fala inglês, formado na GV em São Paulo, e hoje mora em São Paulo.
Tem a empresa deles lá e não me pergunte o que ele faz que ele não fala e eu também não insisto, sabe? E o João, eu costumo dizer que o João nunca apanhou do pai, nem da mãe. E ele reclama, que às vezes eu reclamo dele alguma coisa, ele fala assim, é porque eu nunca apanhei, pai. E a filha chama Candice Cristiane Maria Lencioni. Nasceu no dia 1º de abril. E meu pai também é de 1º de abril. E ela tem um filho em 1º de abril, que é o Gustavinho. Eu tenho 4 netos. Dela eu tenho 2 meninos, que é o Gustavo e o Davi. Eles moram em Orlando, nos Estados Unidos. E do João eu tenho a Bebel e a Lulu. Então eu tenho 4 netos. A Candice é formada em nutrição na USP. E a Candice é engraçado porque quando ela faz alguma coisa que a mãe não gosta, ela fala, isso é por causa do pai. Porque o pai dizia assim, deixa ela. Pai sempre é mais grudado com a filha do que com o filho, né? Mas, então eu gostaria de ser melhor do que eu fui. Gostaria de ter dado para eles mais do que eu pude dar. E até hoje eu me cobro disso, sabe? Mesmo? Eu me cobro disso. Eu gostaria de ficar mais tempo com eles. Porque a vida é muito curta. Até porque eu fiquei muito pouco com meus pais, né? Gostaria de ficar mais tempo com eles. Mas o pouco que eu tenho de tempo com eles, eu procuro tirar o proveito. Minha filha, por exemplo, que mora fora, eu ligo para ela todo santo dia, nós falamos por telefone. E o João Bosco avô, acho que aí como pai já era... João Bosco avô é assim, eu adoro meus netos, tento falar com eles diariamente também, tanto com o Gustavo como o Davi. O Davi é um loirinho, pequenininho, mas terrível, sabe? Fala inglês correntemente, é uma figura fora de série. E as menininhas do João também, a Lulu e a Bebel, que é a maiorzinha, eu estive com ela, com a Lulu, tive com esse final de semana. Todas as oportunidades que eu tenho, eu estou com eles, né? E avô, você sabe como é que é, né? Pai com açúcar, né? Pai com açúcar. Mas são crianças fora de série. Tá certo, vamos fazer nosso segundo intervalo aqui. O programa Gente em Destaque volta daqui a pouco. Até já.